Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer darmos início nesta hora ao nosso culto online, no dia 23 de agosto de 2020, às 19 horas, aqui pelas páginas do Facebook da Igreja Apostólica Jesus, o Pão da Vida. Antes de dar início à nossa ministração, queremos fazer uma oração de agradecimento e de pedido de bênção do Senhor. Pai, quero lhe agradecer pela oportunidade que o Senhor me concede em ministrar a tua palavra para o público do Facebook que está nos assistindo agora, pedindo que o Espírito Santo me capacite, que eu não fale aqui nada do homem natural, mas apenas aquilo que o Espírito Santo quiser comunicar para o seu povo nessa noite. Também, Senhor, ministra agora em cada coração dos nossos internautas, que eles possam estar sensíveis à voz do Senhor e que o Senhor lhes conceda, Pai, capacitação para entender, compreender essa palavra. E desde já, Pai, nós damos a Ti nesta noite toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, nós estamos dando continuidade ao estudo da semana passada, no qual falamos a respeito do amor, o amor espontâneo. E nós queremos começar dizendo o seguinte, que muitas pessoas dizem que não amam porque não têm amor. Mas eu quero te dizer que esse amor de Deus já está dentro de nós. Não há desculpa, não há justificativa. Veja o que nos diz Romanos 5,5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Querido, toda pessoa que nasceu de novo, que recebeu a presença do Espírito Santo no seu interior, ela recebeu o amor, porque o Espírito Santo é o amor. Se Deus habita em nós, o amor já está em nós. O que nós precisamos fazer é transbordar desse amor para com as pessoas, porque o amor é um mistério. O amor é como uma caixa d'água na casa de uma pessoa. Quanto mais você abre a torneira e usa aquela água para lavar louça, para lavar roupa, para cozinhar, quanto mais aquela caixa d'água baixa o nível de água do reservatório, mais a água que vem da rua enche a caixa, completa a caixa de água e ela sempre vai ficar cheia. Assim é o amor. Quanto mais eu dou amor, mais amor vem no meu coração para amar mais as pessoas. Um outro exemplo muito forte disso é 2 Timóteo 1,7, que diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de moderação. Então, o amor, amado, vem de Deus, não é uma coisa sua. Por isso é que nós precisamos exercitar, nós precisamos explicitar, nós precisamos dar desse amor para que a gente possa receber bem mais do amor de Deus. Mas, continuando naquela pergunta, por que eu devo amar a Deus? É simples, amado. O amor é a essência de Deus, a expressão máxima do cristão. Em 1 João 4, de 7 a 8, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Tá aí, querido, um excelente filtro, um excelente referencial, né, de saber a quantas anda a sua intimidade, o seu relacionamento, o seu conhecimento de Deus. E nós vamos medir isso no nosso dia a dia com os irmãos, porque ele começa dizendo assim: amados, amemo-nos uns aos outros. Nós estamos falando de um amor horizontal, porque o amor procede, vem de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus
e conhece a Deus. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade de amar, eu quero lhe dar uma péssima notícia: você não é nascido de novo. E mais, você não conhece a Deus, embora possa proferir inúmeras vezes que você conhece a Deus, que tem intimidade com Ele, mas o amor é o crivo, o amor é o referencial, é a partir da expressão do amor que nós vamos saber a quantas anda a sua relação, a sua intimidade com o Deus Todo-Poderoso. Eu gosto muito de uma passagem que tem, aqui diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Dura palavra. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é o amor. Então, se eu amo, eu conheço a Deus e sou conhecido por Ele. Eu gosto muito de uma passagem de 1 João 4, 18 a 21, que nos diz o seguinte: no amor não existe medo. Amados, o medo é uma coisa terrível. O medo é um espírito maligno, o medo é uma emoção negativa, o medo é falta de fé em Deus, o medo paralisa, o medo é um entrave, o medo é um problema na vida das pessoas. Então ele está dizendo aqui que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Olha só. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, amados, isso aqui é um problema muito sério, porque tem muita gente dizendo que ama, que faz e que acontece, mas que na hora do vamos ver se percebe que essa pessoa está mentindo, está enganando. Às vezes a gente encontra pessoas na rua que falam assim, pastor, como é que o senhor está? Tudo bem? Como é que está a igreja e tal? Tá tudo bem, graças a Deus. Pois é, rapaz, eu não pude mais aparecer na igreja porque tem uns elementos lá que eu não consigo me identificar, então eu não estou indo em igreja nenhuma, mas eu estou ótimo com Deus. É comum você ouvir essa expressão, esse tipo de colocação das pessoas. Por quê? Porque essas pessoas verdadeiramente estão equivocadas. Estão vivendo um engano. Elas estão dizendo que estão bem com Deus, mas está mal com o seu semelhante. Então ela é mentirosa, aqui está escrito. Por quê? Se eu não consigo amar o meu irmão a quem eu vejo pessoalmente, como que eu vou dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo? Então, hoje há uma quantidade imensa de pessoas desigrejadas. São pessoas que se dizem crente, mas não frequentam igreja nenhuma. Eu quero te dizer que você não está bem, que isso aí está errado. A igreja é o corpo de Cristo, e Cristo, pessoalmente, é o cabeça da igreja. Então, se você não está frequentando uma igreja, você está fora do corpo, você está fora de Jesus, e, consequentemente, você vai secar, vão lhe lançar no fogo, e você vai ser queimado. Então, não venha com esse papo de que, porque eu não consegui uma igreja que eu me adapte. É mentira, porque tem dezenas e centenas de igrejas diferentes. Praticamente eu posso lhe dizer que tem uma igreja para cada gosto, para cada crente, para cada pessoa que quer servir a Deus. Então, esse papo de dizer que não está indo na igreja, mas que está tudo bem com você, querido, você está verdadeiramente equivocado. Você precisa rever esta situação. Mas aí ele diz que temos da parte de Deus este mandamento. Preste bem atenção. Este mandamento, que aquele que ama a Deus, veja bem, ame também. É uma conjunção aditiva. Eu preciso amar a Deus, mas também eu preciso amar o meu semelhante. Porque se eu não amo ao meu semelhante, por algum motivo, por alguma razão,
consequentemente, eu não posso estar amando a Deus. Querido, não sou eu que estou interpretando esse versículo com essa visão. É a exegese da palavra, é o sentido da palavra, é o objetivo da palavra que Deus colocou. Então você precisa entender que a cruz, ela tem uma madeira vertical e ela tem uma madeira horizontal, onde a pessoa estende os braços. Eu quero lhe dizer que aquela madeira vertical representa a sua ligação com o divino, a sua ligação com o céu, a sua ligação vertical. Mas a madeira horizontal da cruz significa o nosso relacionamento uns com os outros. Então, a cruz não existe somente com a madeira vertical. E também a cruz não existe somente com a madeira horizontal. Para que você tenha a imagem da cruz, você precisa da madeira vertical, que é a tua comunhão, a tua ligação com o divino, mas é necessário, é essencial a sua ligação horizontal, que é a sua ligação com os homens. Então nós não podemos, querido, viver um cristianismo sem cruz. E você, se não tiver amor aos irmãos, você simplesmente está negando amor a Deus. Agora, nós estamos vivendo, querido, tempos difíceis. Nossa maior dificuldade hoje, aliás, o Senhor Jesus disse que nesses tempos atuais que nós estamos vivendo, o amor se esfriaria de quase todos. Amados, nós precisamos mudar esse quadro. Vamos ver o que a palavra, que o próprio Senhor falou em Mateus 24, 12 a 14. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você acredita, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós já estamos vivendo esse tempo? A iniquidade está se multiplicando de uma forma tão imensa, tão intensa, tão rápida, que as pessoas estão esfriando no amor. O amor está se esfriando de quase todos, é o que está escrito na Bíblia. Só que essa situação não pode permanecer. Nós precisamos mudar este quadro. Como pastor? E eu te explico. Aqui o próprio Senhor Jesus continua dizendo o seguinte: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E aí você pergunta, perseverar até o fim no quê? Na fé, na igreja, na palavra? Não. Aquele que perseverar no amor. O texto aqui está falando de amor. Não adianta você amar até 95% do percurso e faltando 5% para terminar, você esfriou no amor. Já não funciona. Nós precisamos mudar esse quadro. Independentemente se o amor esfriou de João, Manuel, Joaquim ou de Pedro, eu preciso me manter na chama do amor. Eu preciso fazer a diferença na minha geração. E ele continua aqui dizendo o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Eu, pessoalmente, queridos, acredito que para que eu e você possamos cumprir esse versículo 14, que é pregar esse evangelho do reino por todo mundo, nós precisamos de um avivamento sobrenatural do Espírito Santo. Querido, no jeito que as coisas estão, da maneira com que os cristãos estão se portando frios, apáticos, sem pique, sem brilho, sem disposição, não se vai pregar o evangelho. Isso vai ter que cumprir, esse versículo 14. Porém, eu pessoalmente acredito que vai vir um avivamento, querido, que vai queimar essa crentalhada toda aí. E a gente vai pegar no tranco, a gente vai se impactar, a gente vai se animar, a gente vai receber um fogo de Deus dentro de nós, que vai nos fazer
pregar esse evangelho, primeiro na sua Jerusalém, no meio da sua parentela, dos seus amigos, na sua escola, no seu trabalho. Depois nós vamos para Samaria, para a Judéia e finalmente os confins da terra. Eu creio. Mas para que esse versículo 14 possa começar a se cumprir, amados, nós esperamos fortemente em Deus um avivamento sobrenatural para nos mover, para nos tirar da apatia, da indiferença, do não é comigo, do comodismo. Eu preciso crer nisso e eu oro para que Deus opere este milagre. Em seguida, quero lhe dizer o seguinte: estamos vivendo tempos difíceis. Nossa maior dificuldade hoje é levar a motivação ao coração dos discípulos para seguirem a Jesus fervorosamente. Querido, você não pode seguir a Jesus relaxadamente. A Bíblia diz que é maldição. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós não podemos entusiasmar, empaquetar as pessoas se eu mesmo não estou empaquetado. Então, nós precisamos dessa motivação, desse fogo, desse poder, desse entusiasmo dentro de nós para fazer esse trabalho. E isso implica em termos um avivamento que eu estou muito esperançoso. Amado, sem esse avivamento nós não vamos ter o cumprimento disso. Em Apocalipse 2, 4 e 5, Jesus faz menção de uma igreja, a igreja de Éfeso, como uma igreja muito boa, muito ativa, muito trabalhadora, muita fé. Mas no fim da administração ele fala assim, olha, tem um porém contra ti. Aí o negócio pegou. Que abandonaste o teu primeiro amor. A gente vê, por exemplo, as pessoas quando se convertem logo, é um entusiasmo, é uma animação, não perde culto, vai para vigília, vai para reunião de oração, vai para tudo quanto é lugar, congresso. Hoje, as pessoas não estão nem aí. Esfriou o negócio, esfriou, apagou o primeiro amor. E o Senhor nos faz uma séria advertência. Ele diz assim, ó, lembra-te, pois, de onde caíste. De onde cessou o amor, o primeiro amor. Arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras. E se não, eu venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E eu quero lhe dizer, meu querido internauta, que aquela igreja tão fervorosa que o Senhor cita aqui, a igreja de Éfeso, na qual o apóstolo Paulo, o apóstolo João, Timóteo, esses grandes homens de Deus foram pastores dessa igreja. Mas ela não voltou ao primeiro amor. E sabe qual foi o resultado? Acabou. Não existe mais a igreja em Éfeso. Por quê? Porque as pessoas não obedeceram. Nós não podemos deixar que hoje essa situação se repita. Então, façam uma reflexão na sua vida. Avalie aonde na sua trajetória, na sua caminhada, você caiu e abriu mão do amor a Deus e às pessoas. Ainda há tempo da gente se recuperar. O Senhor faz uma carta para uma igreja muito próspera, ali chamada igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, 14 e 15, que diz assim, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, olha só, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Queridos, essa igreja de Laodiceia era uma igreja muito próspera ali na Ásia. Então, a igreja tinha três fontes de riquezas naquela cidade. Um é o colírio,
Ele tinha um colírio muito que exportava para o mundo inteiro o colírio produzido ali. Então eles fabricavam, eles ganhavam muito dinheiro com a venda do colírio. O segundo lugar era tecidos. Tecidos finos, tecido de alto nível, era muito comercializado ali e o tecido enricava muitas pessoas. Em terceiro lugar, ouro. O ouro ali era muito famoso, era muito requisitado, era muito procurado. Então essa cidade de Laodiceia, ela tinha 3 fontes de renda muito poderosas, que era o ouro, o colírio e os tecidos. Então, aquelas pessoas daquela cidade, eles não tinham problema financeiro. Então eles respaldavam a sua riqueza e não precisava de coisas espirituais, porque eles tinham dinheiro, tinham mansões, fazenda, tudo. Então, para eles, a religião, as coisas de Deus, não tinha a menor importância. E, infelizmente, hoje, nós estamos vivendo esse tempo onde as pessoas dão muito valor para questões financeiras e não está nem aí para o reino de Deus. Está buscando as outras coisas, ao invés de buscar o reino de Deus. Então, o Senhor falou para aquela cidade que ele estava a ponto de vomitar aquelas pessoas da sua boca. Por quê? Porque elas não eram nem quente nem fria, não estava nem aí. Sabe aquela coisa do politicamente correto? Então a pessoa, ela não quer se envolver, ela não quer, acha que esse negócio de religião não está com nada, esse negócio de Deus não está com nada, e prefere viver uma vida à toa, porque não existe ateu, tem à toa. Então, meu querido, Deus chama muito atenção para essa questão do amor nesses últimos tempos que nós estamos vivendo. Agora, o amor não pode ser com hipocrisia. Ai, gente, como tem hipocrisia na igreja. Como tem hipocrisia no meio das pessoas, nas empresas, no trabalho, na escola, onde quer que tenha aglomerado de pessoas, tem hipocrisia. Temos que acabar com isso. Olha o que ele diz aqui em Romanos 12, 9 e 10. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, hipocrisia é mal, apegando-vos ao bem. Olha o versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aqui ele está falando do amor filéu, aquele amor de amigo, aquele amor de pai, de mãe, de irmão, de colega, né? Então ele diz que é para amar com amor fraternal, cordialmente, olha só. E não com hipocrisia, bater tapinha nas costas, eu te amo, você é uma bênção, eu gosto de você. Mentira, para com isso, vamos ser verdadeiros. Em Mateus 10, 37, Jesus nos dá uma orientação extremamente séria. Ele diz assim: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. A gente vê muito por aí a questão da idolatria na família. O cara gosta tanto da mãe, do pai, que deixa Deus de lado. Isso está errado. A mesma coisa com os filhos. Ah, meu filho é tudo para mim. As coisas de Deus ficam em segundo lugar. Veja, o Senhor aqui não está recriminando você amar seu pai, sua mãe, seu filho e sua filha. Devemos fazer isso sim. Estamos falando de amor, mas nós estamos falando que ama mais. A nossa prioridade é Deus, depois as pessoas. Amar, querido, é cuidar, é proteger, é pagar a conta. Em Lucas 10, 33 a 35, narra-nos a história do samaritano que desceu de Jerusalém para Samaria, foi atacado por ladrões que tomaram tudo dele, machucaram ele, largaram ele caído no chão e foram embora. Vamos ver o que aconteceu aqui. Certo samaritano, que por sua vez é inimigo de judeu, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o caído no chão, machucado, todo quebrado, compadeceu-se dele e chegando-se,
pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. A Bíblia nos conta que estava descendo por aquela estrada um sacerdote. O sacerdote viu essa pessoa caída no chão, machucada. Não estava nem aí. Virou a cara para o outro lado e foi embora. Depois passou um levita, que também viu aquela pessoa, aquele judeu, caído, machucado, e também virou a cara para o lado e foi embora. E em terceiro lugar, passou esse samaritano, que vendo a situação, resolveu participar. E aí o Senhor pergunta no final da história, quem que realmente amou aquele judeu? O levita, o sacerdote ou o samaritano, que em tese era inimigo de judeu? E o cara falou, não, foi o samaritano. Então você veja bem, quantas e quantas vezes você e eu passamos por aí, vemos situações terríveis e também nós viramos a cara e vamos embora. Esse homem desceu do seu animal, pôs o camarada que estava machucado no animal dele, seguiu o seu caminho a pé, parou numa hospedaria, pediu para tratar. Aliás, antes ele mesmo já tinha tratado daquele camarada, passando óleo, vinho para fazer a limpeza, e depois o óleo para atenuar ali os malefícios daquele machucado. E depois ele levou o cara para uma hospedaria e disse, olha, cuida desse homem aí, porque tudo que ele gastar, você pode usar, aqui na volta eu te pagarei. Então, amado, não basta dizer que ama, você tem que cuidar daquele que você diz que ama. Não adianta você dizer que ama se você não protege aquele que você ama. Não adianta você dizer que ama se você não pagar a conta. É a realidade que nós precisamos viver. E tem mais, quem ama perdoa os pecados do amado. Em Lucas 7, 41 a 44, tem uma história muito interessante aqui com Jesus. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão. Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgastes bem. E voltando para aquela mulher, disse, Simão, vê essa mulher. Eu entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Então, esse Simão, ele hospedou Jesus na casa dele e ele não fez as cortesias devidas que um anfitrião faz quando um visitante ilustre vai na sua casa. Mas aquela mulher que era uma pecadora, enquanto Jesus estava na reunião ali com aquelas pessoas, ela estava chorando, lavando os pés do mestre com lágrimas, enxugando com seus cabelos e derramando um perfume caríssimo para preparar Jesus para o sepultamento. Então, a pergunta é, a quem o mestre ama mais? A quem ele perdoou mais? Então, aquela mulher tinha muito pecado, mas ela amou a Jesus de uma maneira intensa, por isso Jesus perdoou o seu pecado. Então você e eu não podemos ser intransigentes com aqueles com os quais nós convivemos. Temos que amar de verdade e perdoar os pecados. Deus tem prazer em nos perdoar. Por que será? Por causa da comunhão. Vou te explicar. Miqueias 7, 18 e 19 diz assim, quem, ó Deus, é semelhante a ti que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque ele tem prazer na misericórdia.
tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amado, por que Jesus tem prazer em nos perdoar se nós ofendemos a sua santidade, se nós entristecemos o Senhor com as nossas atitudes? É simples. Quando nós estamos em pecado, nós cortamos a relação com Deus, cortamos a comunhão, cortamos o contato, e Deus fica triste quando Ele não pode mais se comunicar conosco por causa dos nossos pecados. Então, quando Ele percebe que você está procurando Ele para se arrepender, para pedir perdão, para se acertar dos seus erros, Ele fica muito feliz, porque agora Ele sabe que uma vez reatada a relação sua com Ele, Ele vai poder voltar a te amar, te abençoar, te beijar e desfrutar da sua e da minha comunhão. Por isso, eu e você também precisamos ter prazer em perdoar os nossos amigos, o nosso cônjuge, os nossos colegas, nossos empregados, nossos discípulos. Por quê? Porque quando a coisa está rompida, perdeu-se o contato, perdeu-se a comunhão, e aí a coisa não vai mais funcionar. Então nós precisamos, amados, perdoar verdadeiramente aqueles a quem nós amamos, independentemente do que a pessoa te fez. Isso aí não é problema teu. E para a gente concluir, eu quero falar que Deus disciplina e corrige a todos quanto Ele ama. Mas essa é uma coisa difícil da gente aceitar, porque a gente não quer saber quando Deus nos pune. Mas olha o que diz Apocalipse 3,19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, quando você está sendo disciplinado por Deus, tenha certeza que Deus quer acertar as coisas com você. Deus não disciplina ninguém de graça, à toa. Deus só nos disciplina quando a gente está passivo de disciplina. Mas um texto que nos explica muito sobre isso é Hebreus 12, 6 a 10, que diz assim, ó, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigia e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois ele nos corrigiu por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Que coisa maravilhosa, né, amados? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho. Pois, que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, amado, quando você estiver sendo disciplinado por Deus, não reclama não. Baixa a bolinha, fica quieto e procure se corrigir. Então ele continua. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, pais terrenos, que nos corrigiam e nós o respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos. Então, se o nosso pai humano nos disciplinava, quanto mais Deus. Porque os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Que palavra maravilhosa. Eu quero orar agora para Deus tocar no teu coração, para Deus mover o Espírito Santo dentro de você, para despertar o amor de Deus que está escondido, que está inativo,
que está precisando de um polimento, de um brilho, para voltar a operar de maneira maravilhosa. Pai, muito obrigado por essa palavra. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que tu venhas, Pai, reavivar em nós o amor. Porque o amor é tudo, Senhor. E nós não queremos, Senhor, ficar de fora. Ajuda-nos, Pai, a não entrarmos nessa linha do amor que esfriará de quase todos. Nos mantenha, Senhor, com teu amor aquecido, porque nós queremos pregar o Evangelho por todo mundo, para ser testemunha a todas as nações, e sabemos, Pai, que isto só será possível mediante o amor reativado dentro do nosso coração. Enche-nos, Pai, do teu amor. Enche-nos, Pai, da tua graça. Enche-nos, Pai, com teu poder. Batiza-nos, Pai, com teu Espírito Santo, para que possamos colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar. A palavra diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Ajuda-nos, Pai, a reverter o foco, ao invés de procurar as outras coisas, como sempre fazemos. Ajuda-nos, Pai, a buscar primeiro o teu reino e a tua justiça, porque aí o próprio Senhor acrescentará todas as coisas das quais nós precisamos. Muito obrigado por este culto, por essa palavra. Nós queremos agora, Pai, ter a oportunidade de entregar a Ti uma oferta de amor, de devolver o dízimo e também fazer uma oferta de primícia. Está aí no seu telefone, no seu smartphone, os números das contas da igreja, do Bradesco e do Santander, para que você faça o seu depósito. E você que está aqui agora na igreja, você tem a oportunidade de trazer a sua oferta à presença do altar de Deus. Faça a prova, querido, com o Senhor, e você vai se surpreender com o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Abençoa, Pai, cada um dos nossos irmãos. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos internautas. O Senhor sabe aquilo que cada um precisa. Cura, Pai, aqueles que precisam de cura. Conceda, Pai, um trabalho àqueles que precisam de um emprego. Pai, melhore as condições de salário daqueles que precisam de um aumento. E nós te agradecemos por essa noite. Te louvamos, Deus, e te bendizemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.